Olá, pessoal, bom dia. Quem está falando aqui é a professora Daniela, de Matemática. Estamos de volta aí para a nossa última aula da semana. Vamos dar continuidade aí no conteúdo. E para a próxima aula a gente vem com correção, tá? Das atividades. Lembrando que vocês têm que enviar as atividades para mim por e-mail, senão vão ficar com falta, galera. Não esqueçam disso, tá? Quem não tem o livro aí tem que ver como é que vai resolver essa situação, tá? Porque é de suma importância que vocês façam os exercícios e me respondam, para eu controlar a presença de vocês. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aí no conteúdo. Falando aí de operações com radicais. A gente vai relembrar algumas coisas de radicais, né? De raiz quadrada, de raiz cúbica. E também vamos falar aí de novas propriedades, tá? Então, vamos lá? Abre aí o livro na página 148. Então, página 148. Operações com radicais. Quando falamos em radicais, rapidamente pensamos em raiz quadrada. Porém, existem outras raízes, como raiz cúbica ou raiz quarta e muitas outras raízes aí, né? Então, lembre-se, vamos retomar os elementos da radiciação. O que ele está falando? Ele está falando que você tem esse formatão aqui de raiz quadrada, né? Aí tem esse símbolo, né? Que parece uma letra V. Aqui, em cima desse símbolo, a gente tem um númerozinho que não aparece quando é raiz quadrada, né? Ele está invisível, porque ele está lá, mas ele está invisível. O nome dele é índice, tá bom? O símbolo chama-se radical. E o número que está lá dentro, guardadinho lá, chama-se radicando. E o resultado chama-se raiz. Então, por exemplo, se a raiz é quadrada, o resultado aqui vai chamar raiz quadrada. Se a raiz é cúbica, o resultado vai chamar raiz cúbica. Lembre-se de que quando o índice n não aparece no radical, é porque n é igual a 2. Também chamado de raiz quadrada. E que para toda raiz de índice par, o radicando sempre deve ser um número positivo. Calculando a raiz de uma fração. Para calcular a raiz de uma fração, podemos calcular separadamente a raiz do numerador e a raiz do denominador, assim como fazemos com a potência de frações, tá? Então, isso aqui vocês já viram desde do sexto ano, desde o dia que vocês aprenderam fração, né? Ou desde o dia que vocês aprenderam raiz. Mas eu acredito que lá no sexto ano vocês aprenderam isso aqui. Mas vamos rever. Então, a gente tem aqui uma raiz quadrada e dentro, o radicando dela lá, ó, é uma fração, certo? Isso aqui é a mesma coisa de raiz do numerador sobre raiz do denominador. Então, raiz de 16 quartos é igual a raiz de 16 sobre raiz de 4. E aí, a resposta, né, raiz de 16, é um número que eu possa elevar ao quadrado e a resposta será 16. No caso aqui, o 4, porque 4 ao quadrado é 16.
Raiz de 4, 2, porque 2 ao quadrado é 4. E aí, dividindo, 4 dividido por 2 é 2. Raiz cúbica de 8, 27 avos. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. Vamos relembrar isso aqui. Raiz cúbica é de 8. É igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, ó, é de acordo com o índice. Se o índice é 3, esse número aqui ele tem que ser multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que vai dar o radicando, ok? Se o número do índice é 5, esse número aqui tem que ser multiplicado 5, aliás, esse número não. A raiz tem que ser multiplicada por ela mesma 5 vezes até chegar no valor do radicando, tá? O 27 é a mesma coisa, ó. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 elevado ao cubo é 27, beleza? Raiz quadrada de 149 avos. Raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, observe uma coisa aqui, ó. Você não precisa ficar escrevendo toda vez isso aqui, não, tá? Isso aqui foi só para mostrar que a raiz quadrada de uma fração é a mesma coisa da raiz quadrada das partes da fração. Então, você pode responder direto, tá? Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 27, 3. Beleza? Agora, raiz quinta de um número negativo. Ué, professor, mas não falou que número negativo não tem raiz quadrada? Só da raiz quadrada, ok? Se a raiz não é quadrada, se ela é uma raiz quinta, se ela é uma raiz cúbica, se o índice for par ou ímpar, desculpa, sim, você pode trabalhar um número negativo. Por quê? Porque vamos lá. Vamos escrever por aqui. Raiz. Vou pegar já separadinho, tá? Raiz quinta de menos 1. Você vai multiplicar o menos 1 5 vezes. É ou não é? Isso aqui é igual a menos 1, pois menos 1 elevado à quinta potência é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Tô tentando encurtar aqui para caber. Vezes menos 1 vezes menos 1. Opa. Certo, galera? O que acontece aqui? A gente vai multiplicar sinais, né? Tem uma regrinha lá da potenciação, tá? Que quando a sua base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo, tá? Agora, se o expoente for par, beleza, o resultado vai ser positivo. Por isso que tem essa relação do índice, né, do expoente com o sinal, tá, gente? Porque sempre quando você multiplicar sinais, se você multiplicar o mesmo sinal 5 vezes, você vai ter um resultado negativo. Se você multiplicar o sinal negativo por 3 vezes, você vai ter o resultado negativo. Por quê? Porque, por exemplo, menos 2 vezes menos 2 não vai dar mais 2?
Agora, se você pegar esse mais 2 e multiplicar por menos 2 de novo, você não vai ter mais 2, ó. Desculpa, gente. Vai dar mais 4, certo? Se você pegar esse mais 4 vezes menos 2, você vai ter menos 8, porque mais vezes menos é menos. Na multiplicação, sinais iguais, aqui, sinais iguais, resultado positivo, tá? Sinais diferentes, resultado negativo, ok? Então, voltando para a raiz. Se o índice é ímpar e a raiz é negativa, ok, não tem nenhum problema. Agora, se o índice é par e a raiz não, o radicando é negativo, como este exemplo aqui, não tem resposta. Por quê? Porque você vai multiplicar o sinal aqui 2 vezes, não é? Porque a gente não está falando de raiz quadrada. Eu não vou apagar nada aqui não, vou fazer aqui no canto. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Aí você para pensar. A raiz quadrada de 4 é 2, não é? Por quê? 2 vezes 2 é 4. Ok. Agora, menos 2 vezes menos 2 é 4 também. É ou não é? Então, que dia que você vai multiplicar o 2 2 vezes e o sinal do 4 vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Que dia que isso vai acontecer? Nunca, tá? Porque esse menos vezes esse menos daqui vai ficar mais. Esse mais vezes esse mais daqui também vai ficar mais. Por isso que isso aqui não existe. Ok? Ó, não existe. Não existe raiz quadrada com radicando negativo. Não existe raiz sexta, vamos supor, com radicando negativo, tá? Quando você estiver lá no ensino médio, você vai entender outras coisas, tá? Outros números, outros conjuntos, ok? Aí sim você vai entrar nesse detalhe aí. Mas por enquanto não existe, ok? Então vamos que vamos. Calculando uma raiz com um número decimal, a raiz de um número decimal. Fácil, né, gente? Você vai transformar o número decimal em uma fração decimal, beleza? Então, é uma sugestão, é claro, né? Você pode também, se você já souber, né? Ótimo. Mas o que acontece aqui, ó? Vamos olhar o primeiro exemplo. 0,04. 0,04. Você pode escrever a fração decimal dele. Se ele tem 2 casas depois da vírgula, ele vai ficar uma fração centesimal, ok? E aí você aplica essa regra daqui, não é? Então, raiz de 4, 2. Raiz de 100, 10. Aí você pega e transforma isso aqui de volta num decimal, beleza? Mas você sabe o que acontece demais? Na hora que você vai responder lá, você pega e bota bem assim, ó. Tá errado? Tá errado, né? Olha aqui quantas casas a gente tem depois da vírgula aqui, ó. Só uma casa, tá? E lá eu tinha 2, beleza. Mas quando você resolveu a fração lá, mudou, botou uma fração centesimal, calculou aí dividiu, você só tem uma casa e não 2. É porque acontece de, você já olha aqui pro 4, já fala, a raiz quadrada de 4 é 2, então aqui é 0,02, tá? Isso aqui tá errado.
Então, você transforma numa fração centesimal e calcula. Depois traz para decimal de novo. E nesse caso aqui, raiz quadrada de 0,1111. Isso aqui é uma dízima periódica, né? O radicando que eu tô falando. E esse radicando equivale a essa fração, que é 1 sobre 9. Certo? 1 nono. Aí você resolve a raiz. Raiz de 1 é 1. Beleza? Raiz de 9 é 3, ou seja, 1/3. Aí, se você quiser dividir de volta, pode dividir também, não tem problema não. Raiz de 0,25. Raiz de 25 sobre 100, que vai dar 5 décimos. Tá? Mesma coisa lá. Raiz de 25%. Aqui é a mesma coisa desse aqui, ó. 25%, né? 25 sobre 100, 25 centésimos. Então, aqui é a mesma coisa, ó. 5 décimos. Raiz cúbica de 0,027. Transforma em fração para você não errar. Raiz cúbica de 27 são 3. Raiz cúbica de 1000 é 10. Esse número aqui, ele vai ser, ó, 0,3, tá? Não vai me colocar lá 0,003, não, pelo amor de Deus. Beleza? Estamos na página 149, tá? Todo radical pode ser escrito na forma de uma potência com expoente fracionário da seguinte forma. Opa, desculpa aí, gente. A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. Hã? Olha aqui, galerinha. Vamos observar aqui, ó. Onde o m estava? O m estava lá em cima, não estava? Da fração? Onde ele veio parar? Certo? E o n? Onde o n estava? No denominador da fração. Onde ele veio parar. Certo? Então, tem uma brincadeirinha, né? Vamos falar assim. Que é o seguinte. Vamos desenhar aqui um solzão. Solzão. Certo? O solzão tá batendo aqui, ó. Em todo mundo. Tá batendo aqui no M, no N, né? Aí vamos supor aqui, ó. Era melhor se esse sol tivesse mais pra cá. Então vamos desenhar ele de novo. Aqui assim, o solzão tá aqui. O solzão batendo forte. Tal. Aí, ó. Quem tá no sol? Antes da igualdade, quem tá no sol? O M. Depois da igualdade, o sol foi pra sombra. Sim ou não? Sim, ó. Agora ele tá de boa lá. E antes da igualdade, o N estava onde? Estava na sombra. Depois da igualdade, ele foi pro sol. Então, a gente fala o seguinte. Quem estava no sol vai para a sombra e quem estava na sombra vai pro sol. Tá? Eu ia mudar de cor, peraí. Então,
Bora continuar aqui nos exemplos. Oh, meu Deus. Raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a 1 meio. Quem estava no sol vai para a sombra. O 2 não estava lá no sol? Ele vem aqui para baixo, ó. E o 1, que estava bem aqui, escondido, invisível, ele vai para o sol, tá? Raiz cúbica de 8/27 é a mesma coisa de 8/27 elevado a 1/3. Essa fração aqui, ela não está elevada a 1? Sim, né? Quem estava no sol? O 3. Então, o 3 vai para a sombra. Quem estava na sombra vai para o sol. Ok, gente? Entenderam? O radicando vira base, tá? Então, você tem lá o radicando, virou o quê? A base. Ou, no caso aqui, a base vira radicando. É o mesmo valor que tá aqui, vem pra cá. Então, aqui o radicando virou base. Tá bom? E aqui, ó, primeiro transformou numa fração decimal, né? E depois virou o quê? Virou base. E aí, quem tava no sol vai para a sombra. Quem tava na sombra vai para o sol. Beleza? Entenderam? Eu espero que sim, né? Eu vou passar aqui exercícios para segunda-feira, que é para vocês fazerem. Porque amanhã a gente não tem aula, tá? A gente tem aula só nas... aliás, a gente tem aula sábado, tô esquecendo disso. Então, para o sábado, eu não sei se vocês já foram informados disso, né? Mas tá, então esses exercícios aqui são para sábado. Exercícios, página 149 e 150. Não fazer, né? Não fazer a questão 29 da página 150, ok? Porque esse 29 aqui é do próximo conteúdo, então não precisa fazer o 29. Vai fazer até o 28. Opa! Beleza? Então é isso. Então, beijinhos e até amanhã, né? Que amanhã a gente tem aula. Tchau, tchau.